Falando um pouquinho aqui sobre o objetivo principal do nosso projeto, é identificar os melhores fundos imobiliários para investir. Com base em alguns dados históricos, a gente buscou o equilíbrio entre a máxima rentabilidade e o mínimo risco. Então, nessa primeira etapa, o foco foi na obtenção, na limpeza e na preparação desses dados. Nós temos aí uma lista com algumas FIIs que elas são negociadas na B3. Então, nós pegamos os valores do fechamento diário dos últimos 12 meses para obter o retorno médio. Exato. E aí, com esses valores, nós geramos uma matriz de covariância, inicialmente, para poder relacionar os papéis, né, os pesos entre eles e a relação de risco e em conjunto, para poder ter um cálculo coeso. Após o cálculo de risco, nós fizemos a configuração dos agentes aqui com os valores, que será explicado mais à frente, onde nós podemos ver que dividimos a taxa de mutação, crossover, amplitude de mutação. Também incluímos gráficos para fazer o acompanhamento. E dentro dos dados desses itens foram gerados as planilhas onde temos o retorno médio anual para poder fazer o cálculo da matriz. As funções que nós utilizamos calculam o retorno de cada um dos papéis, dos ativos. Calculamos individualmente os riscos deles também, e também considerando a matriz de covariância. Calculamos de forma unificada a diversificação, para garantir que essa carteira tenha uma forma de manter a diversificação. Foi um dos problemas que a gente identificou durante a execução do projeto. Para isso foram incluídos 3 pesos, né, onde nós podemos fazer a alteração do peso de retorno, o peso de risco e o peso da diversificação. Com eles a gente consegue fazer o controle de qual será o resultado da nossa execução. Isso, legal. E essas funções que o Elcio acabou de falar, de calcular retorno, calcular risco e calcular diversificação, ela é utilizada no fitness, né? Que aí o fitness ele vai avaliar a qualidade daquela carteira, baseado nessas 3 funções e nesses 3 pesos. E por fim, né, essa função de fitness, ela calcula o score dessa carteira, né? Ou seja, o quão boa ela é para ela ser classificada posteriormente na seleção natural, né, do algoritmo genético. Então, quanto melhor o score dessa carteira, mais chances ela tem de ir para a próxima geração. A função de criar indivíduo, a gente utilizou a criação aleatória, né? Então, no começo, ele vai criar os indivíduos da população de forma aleatória, colocando um peso de cada ativo nessa carteira, aleatoriamente. A função que a gente tem de crossover, né? Ela faz uma combinação entre 2 pais. Então, aleatoriamente, ele pega 2 pontos dessas carteiras e cruza, né? Faz essa mudança, né? Ou seja, pega uma parte do ponto do pai 1 e troca com o pai 2, e aí forma um filho novo e um filho novo 2. Então, isso permite, né, com que características boas das carteiras se combinem em novas soluções. A mutação com parâmetro, ela faz a mutação de um indivíduo, né? Então, ele vai pegar aleatoriamente um indivíduo, né? E pegar alguns papéis desse indivíduo e fazer a mutação, né? Isso vai fazer com que ela explorar novas soluções, né? Então, com isso, a gente tem novas carteiras e conseguindo sair de mínimos locais, né? Então, a gente fez essa mutação para isso. Boa. Pode ir lá. Falando um pouco aqui também desse bloco aqui de barco, nós implementamos um ajuste dinâmico da mutação. Quando o fitness parava de melhorar por muitas gerações, o sistema automaticamente ele aumenta a taxa de amplitude da mutação, incentivando a busca de novas soluções, né? Utilizamos também aqui a parte do elitismo, para que utilizamos a parte do elitismo aqui também, garantindo que os melhores indivíduos fossem preservados entre as gerações. E a cada 10 gerações, a gente substituía por 10%, substituímos os 10 piores indivíduos por novos aleatórios, promovendo assim uma diversidade e reduzindo os riscos de estagnação. E para montar as novas gerações, aplicamos a função específica para a seleção proporcional ao fitness, o crossover, entre os pares e a mutação não controlada, e buscando também um equilíbrio entre a exploração para a preservação de boas soluções. Essa implementação ela foi essencial, né, para garantir que o algoritmo não ficasse preso a uma solução aparentemente perfeita e mais um pouco realista no contexto de verificação. Bom, seguindo aqui, montamos alguns gráficos para mostrar o resultado dessa análise que fizemos de qual seria a carteira ideal para investimento. Então, mais abaixo, vamos conseguir ver os gráficos.
Então, aqui nesse primeiro gráfico, temos a evolução do fitness ao longo das gerações, então dá para verificar ali que mais para baixo, a partir da geração 2000 e 2500, ele fica estagnado, então ali ele para de fazer as novas gerações. E, por fim, no segundo gráfico, verificamos a evolução do risco versus o retorno da melhor carteira. Então, dá para verificar que temos uma concentração ali de um retorno por volta dos 8% e meio e um risco em torno de 3%. Então, abaixo vamos ver esses gráficos de forma descritiva. Então, aqui embaixo temos os resultados da primeira geração. Então, temos ali os pesos de cada ativo. Então, dá para ver que está bem diversificado. Então, temos um retorno esperado de aproximadamente 7% e um risco de 3%. O que mostra que é uma carteira onde conseguimos um retorno bom e baixo risco e a diversificação ali bem próximo do 100%, o que mostra que todos os ativos que compõem essa carteira têm uma baixa correlação. E aí, embaixo, conseguimos ver qual seria a melhor carteira de todas as gerações. Então, conseguimos verificar ali que os pesos também foram diversificados. Temos um retorno ali de 8% e um risco esperado de 3%, um pouco menor do que a primeira geração. E a diversificação aqui ficou ainda mais próxima do 100%. Então, mostra quanto mais baixa a correlação entre os ativos, melhor essa diversificação. Então, temos um fitness final aqui de quase 24%. Se comparamos com a primeira geração, tínhamos ali em torno de 22%. Então, tivemos um aumento aqui de aproximadamente 4% no nosso fitness após a melhor geração. Perfeito. Durante a execução do início da apresentação, nós fizemos 2 execuções, e nessa segunda execução, tivemos uma alteração bem crucial, onde a gente colocou mais peso na diversificação para demonstrar a adaptação do código. E o resultado dessa segunda execução, a gente vai ver aqui agora lá no gráfico no final, ele representa uma carteira equilibrada, com os mesmos parâmetros e os mesmos papéis de entrada, a gente compõe o resultado. Se nós descermos um pouquinho mais ali, vamos ver que no comparação da carteira, podemos continuar descendo, vamos verificar aqui que a diversificação, ela equilibra os pesos da melhor carteira com os mesmos papéis, entretanto, cada um deles com praticamente a mesma percentual. E então eu estou priorizando a diversidade aqui e não considerando tanto o retorno, quer dizer, é uma carteira muito mais segura. Isso atende uma situação no mundo real, e a nossa solução, ela é interessante porque, em relação ao que existe no mundo normal, nós teríamos que fazer isso, praticamente impossível fazer isso manualmente. Porque eu teria que pegar papel por papel, fazer a correlação, fazer o cálculo com 11 ativos, considerando todas as possibilidades. Então, dos 9 ativos escolhidos que nós temos aqui representados, nós temos uma solução que entrega um benefício para o mundo real, com a otimização da carteira e com a flexibilidade de fazer a mudança dos pesos. Com isso, nós concluímos a nossa apresentação.